Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel e estou aqui para ensinar a história geral da pré-história à idade contemporânea e aos dias atuais. Bom, na última aula a gente viu um pouco sobre os hebreus e sobre o Segundo Império Babilônico, terminando aí na queda da Babilônia, onde Ciro, o Grande da Pérsia, conquistou a Babilônia e a adicionou a mais uma de suas províncias. Na última aula eu falei que eu ia falar sobre o Egito, porém eu acho melhor falar agora sobre o Império Persa, que acaba meio que pegando aí o fio de ligações entre um e outro, porque Ciro havia terminado de conquistar aí a Babilônia, então acho que é mais produtivo falar sobre como estava se expandindo o território persa aí. Depois eu vou falar sobre o Império Egípcio. Bom, o Império Persa, que é conhecido como Império de Arquimédia, sem dúvida foi um dos maiores impérios que o mundo já viu, maior até mesmo que o Segundo Império Babilônico, que foi criado aí em pouquíssimo tempo, aproximadamente uma década, pelo governante Ciro o Grande, como já havíamos mencionado na aula passada. Indo do território da Líbia, no oeste, até os hindus, no leste. Eu considero os persas como uma civilização diferente das outras, pois, apesar das suas ambições pelas expansões territoriais, Cyrus não tinha o desejo de escravizar ou dominar agressivamente outras civilizações. Através da fala, negociações, influências e trocas de ideias, ele exigia que outras civilizações entregassem suas terras para serem incorporadas ao território persa, visando formar apenas uma única unidade, onde todo o território aí conquistado era considerado uma província diferente, né? Onde essas províncias o juravam lealdade, em troca poderiam viver suas vidas normalmente, com suas crenças, atividades cotidianas, negócios, etc. Ele só apenas exigia um tributo modesto aí. Mas falando um pouco aí desde o início, por volta de 600 a.C., os persas ainda eram dominados pelos Medes, uma civilização vizinha, e em 550 a.C. isso mudou quando o rei Ciro, o Grande, derrotou o rei dos Medes, Astíage, na Batalha de Passárgada. Após isso, a civilização dos Medes se incorporaram às forças persas para se tornar uma única unidade sob a liderança de Ciro, e começando aí a primeira dominância na ambição de expansão territorial de Ciro. E nos próximos 11 anos, Ciro começaria uma grande expansão territorial, sendo seu maior triunfo a conquista da Babilônia, como já mencionamos aí nas aulas passadas, em 539 a.C. Além disso, Ciro, além de se mostrar muito bom no campo de batalha, dando sucessivas vitórias nas conquistas territoriais, ele era um excelente diplomata e administrador, exigindo apenas, como já dissemos, modestos tributos dos territórios conquistados, permitindo manter seus próprios costumes e instituições locais desses territórios conquistados, conforme ele ia avançando. E Ciro acabou sendo morto em missão ainda, na Ásia Central, por volta aí de 529 a.C., e foi sucedido por seu filho Cambises, que reinou aí até 522 a.C. Cambises, antes de morrer, ele ainda acrescentou o Egito e a Líbia ao território persa e possivelmente morreu pelas mãos do seu irmão Esmerdés, na Síria. Dário I, que reinou de 521 a 486 a.C., matou Esmerdes para assumir o trono, e em 518 aproximadamente a.C., ele estendeu ainda mais o império para a região hindu da Índia e conquistou a Trácia no sudeste da Europa. Então imagina a esse ponto o quão extenso era o território do Império Persa, né, do Império Arquimédia. Era o maior império até então já visto. E em 494 a.C., após reprimir uma rebelião de gregos jônicos,
Dário enviou uma força para invadir a Grécia continental para puni-los por apoiarem esses rebeldes, onde o exército persa em si foi derrotado em Maratona, provocando Dário a fazer um plano de conquista em grande escala para conquistar a Grécia, já que ele estava acabando de ver a Grécia aí como uma ameaça real. O plano foi posto em prática por seu filho Xerxes em 480 a.C., mas acabou falhando quando os gregos destruíram as tropas de Xerxes em Salamina e depois seu exército em Plateia. E após a derrota de Xerxes, o Império de Arquimédia começou a chegar a seu fim. Bom, era mais para mostrar isso para vocês hoje sobre como se expandiu o território dos persas, né, do Império Arquimédia. E para mim, o Império Persa é bem mais interessante devido ao imperador Ciro governar ou tentar governar de uma forma diferente dos outros até então. Porque os outros até então, por exemplo, o Império Babilônico, ele dominava e exigia grandes tributos sem dialogar com as nações dominadas, simplesmente exigindo as coisas, e se elas não cumprissem com o exigido, ele destruía aquela civilização e escravizava as pessoas, dependendo da situação. O Egito é um pouco semelhante, o que vamos falar na aula que vem, mas o Império de Arquimédia não, ele era diferente, pelo menos no governo ali de Ciro, que era a ideia inicial, né? Ele dominava, sim, outros territórios, porém ele permitia que esses territórios conquistados, que eram as províncias que ele incorporava ao seu território, eles tivessem ainda seus próprios costumes e instituições, leis locais. Ele exigia apenas um lealdade, né, obviamente, e tributo modesto, que era diferente dependendo de cada região. Então, se uma região era, digamos, mais pobre do que outras, essa região iria pagar menos imposto, por exemplo, em comparação às regiões mais ricas. Então, era sempre mais proporcional em cada região. Além dessas regiões poderem ter a liberdade de viver suas próprias vidas normalmente. Então, a ideia de Ciro era ter a união de todos os territórios como um só. Ele não queria escravizar ninguém ou punir ninguém. Ele queria todas as nações como uma única unidade só. Obviamente que ele conquistava. E, em último caso, ele usava o exército à força para conquistar. Isso daí é indiscutível, com certeza. Porém, na grande maioria das vezes, os povos se permitiam ser conquistados, porque Ciro, em si, além de ser um excelente general em batalha, né? Além de ser um excelente líder em batalha, ele também era um excelente diplomata. Então, a grande maioria dos territórios se permitia ser conquistado apenas através da comunicação, das negociações, das suas influências, né, das trocas de ideias no geral. Porque a maioria das nações acabavam gostando dessa ideia de união em uma única unidade só. Então, na grande maioria das vezes, eles nem precisavam usar a força para conquistar certos territórios. É aquela coisa, né? O diálogo em si é tão forte quanto a espada, né? E o Ciro aí acaba sendo, para mim, pelo menos, um dos líderes mais interessantes aí e como posso dizer, revolucionários da história até então, para a sua época ali, né? Porque ele procurava vencer as batalhas apenas pelo diálogo e usar a espada apenas em último caso em si. Além de ser um administrador, assim, digamos, bom, né? No sentido de não explorar os territórios dominados, mas sim incorporá-los ao seu território, a fim de cada nação ajudar uma a outra. Bom, e é isso então. Espero que vocês tenham gostado. Se a aula ajudou de alguma forma e puderem deixar um like ou algum comentário elogiando ou falando como deve melhorar um pouco mais as aulas futuras, eu agradeceria muito. E nos vemos na próxima aula então. Até mais e bons estudos.